Hola, mi nombre es Steven Pérez y me convidaron a hablar acerca de los libros. Llevo 8 años desde que empecé la lectura y me he familiarizado más por los libros que ha escrito el autor Miguel Cervantes, que es un autor español, y estoy con el profesor Richard. Enrique. El libro me empezó a gustar fue porque habla acerca de la exploración que genera un hombre que se dedicó a la lectura durante toda su vida y en marcha un viaje a la edad de 50 años en la cual tiene una imaginación. Mi experiencia en Venezuela enmarcándome en leer los libros comenzó ya que en Venezuela se divide en 2 escuelas. En la escuela cuando estás de los 8 años hasta los desde pequeño hasta los 12 años, comencé yendo a las bibliotecas y me empezó a apasionar la lectura acerca de los libros. También se dificultaba ya que los libros acerca de este autor son un poco costosos de encontrar y también las bibliotecas tienen esa dificultad que no tienen la facilidad de tener tantos libros. Asimismo, continué leyendo los libros ya en la secundaria y también he leído acerca de libros de aventuras, historias, exploraje, que existen diversidad y cada día te apasiona leer más libros. Ahora voy a presentar el título del libro, que es Don Quijote de la Mancha, que es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes, que la cual su inicio o su primer segmento se titula como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que habla acerca de un hombre de 50 años que duró toda su vida leyendo libros y novelas, en la cual su imaginación vivía en una realidad en la cual él creía que era un caballero y ya se veía necesario de facilitar un caballo y su armadura para seguir continuando su imaginación. Gosto mucho de leer el libro que ha escrito Miguel de Cervantes, ya que su carrera se ha enmarcado en escribir libros, casi todos, si juntamos todos los libros que ha escrito Cervantes, van relacionados, llevan en conjunto una relación de que es la imaginación, que lleva como el toque en la historia de cada libro. Ahora facilito del telemóvil porque he dejado el libro en Venezuela, pero es preferiblemente leer cualquier libro en un libro normal, ya que te permite relacionarte con el libro e tener más facilidad de comprendimiento. Sou Henrique Fernandes, sou professor desta escola e eu, antes de falar num livro, eu quero falar antes sobre o prazer da leitura, porque é isso que me interessa mais. Nós, quando lemos, há diversos tipos de leitura. Há aquela leitura de documentos técnicos que todos nós, os nossos alunos e nós mesmos temos que estudar. Esse é um tipo de leitura. Depois há outro tipo de leitura, que é a leitura lúdica, que nós lemos para ter prazer em ler. E porquê é que eu tenho prazer em ler? Eu tenho prazer em ler porque ler é viajar. Viajar no tempo, viajar no espaço, é a forma mais barata, mais económica, portanto, mais cómoda de viajar. Reparem que nós, quando lemos um livro, sei lá, que versa sobre as cruzadas, nós estamos a recuar ao século XI, século XII. Nós estamos a viajar no tempo. Se estamos a ler um livro sobre ficção científica, estamos a avançar no futuro. Estamos a ler num tempo, estamos a viajar num tempo que não é o nosso. Isso, para quem tem um espírito de curiosidade, é fantástico.
Nós, quando pegamos num livro, nós temos que escolher o livro que queremos ler. E não há livros que não mereçam ser lidos. Nós podemos não gostar deles, isso é outra história. Quando começaram a aparecer os livros do Harry Potter, eu adorei ler aquilo, e li-os todos. E quando alguém perguntava, mas tu estás a ler livros do Harry Potter? Estou a gostar. Não há livros que não mereçam ser lidos. Todos os livros podem ser lidos, nós podemos não gostar ou não. Podemos gostar mais, podemos gostar menos, podemos não gostar nada, mas isso não nos deve fazer desistir de ler. Porque ler abre-nos horizontes, permite-nos conhecer novas ideias e permite-nos, como eu disse há bocado, viajar. Essencialmente é isso. Eu normalmente estou a ler vários livros ao mesmo tempo. Neste momento estou a ler 2 ao mesmo tempo. Mas há livros que marcam, outros nem por isso. Há livros que marcam. Eu sou suspeito porque eu gosto muito do Eça de Queiroz enquanto autor, e eu desconfio que o livro que mais vezes li na minha vida, isto pode parecer curioso, mas é verdade, foi Os Maias. Eu li Os Maias já pelo menos 8 vezes. Invariavelmente, de 2 em 2 anos, releio Os Maias. Mas não é só Os Maias, é um livro divertidíssimo que eu aconselho a toda a gente a ler, também do Eça, A Relíquia. É uma pessoa se escangalhar a rir, é mesmo divertido. Mas depois há outros livros, o Aquilino, gosto muito do Aquilino, gosto de biografias, a última que li foi a do Churchill, há outras que li de Mao Tse-tung, do Afonso de Albuquerque, tal como eu disse, é viajar no tempo, é viajar no período da Segunda Guerra Mundial, é viajar no período antes e depois da Segunda Guerra Mundial, quando estamos a falar de Mao Tse-tung, numa zona do mundo que não nos é habitual, do Afonso de Albuquerque a recuar ao século XVI e à Índia, ao Extremo Oriente. Portanto, digamos que há livros que eu detesto. Há livros que eu detesto, mas eu prefiro não falar deles. Os que eu gosto são muitos e, portanto, estar identificados, eu prefiro pegar num autor e realmente para mim o Eça é... há outro livro também espetacular que eu aconselho toda a gente a ler, que é o Malhadinhas, do Aquilino Ribeiro, mas com um senão, aquilo tem muitas palavras regionais que convém ter um dicionário por perto, mas são livros divertidos. E no dia em que eu não sentir prazer em ler, eu acho que vai estar a passar qualquer coisa de mal comigo. Portanto, também comecei a ler muito cedo. Os meus pais não tinham propriamente posses, mas desde que eu e o meu irmão entramos para a escola primária, havia uma biblioteca da Gulbenkian, que havia umas carrinhas que iam lá e de tempos a tempos reformulavam, digamos, o número de livros que lá existia, e havia lá uma senhora que nos recebia e que nós pagávamos um tostão por mês. Esta gente nova já não sabe o que é um tostão, e que nos permitia ter acesso a isso. E portanto eu habituei-me a ler desde livros infantis, obviamente, naquela altura, até a ganhar o hábito da leitura. O Emílio Salgari, estou a ver aqui 2 exemplares em cima da mesa, o Sandokan, divertia-me imenso com aquilo, o Júlio Verne, da Terra à Lua, por exemplo, e há alguma... como é que é dizer, há alguma forma de base científica no meio daquilo que depois nós podemos explorar, mesmo do ponto de vista da física, das ciências naturais, etc., da própria matemática, que nós podemos explorar atempadamente e com calma, e se tivermos gosto para isso, pronto, sem esquecer que aquilo é ficção. O que eu sugeria é assim, primeiro escolher um livro que à partida pudessem gostar, com um tema que pudessem gostar. Se não gostarem desse, pousem, mas peguem outro. E depois não fiquem, como é que é dizer, bloqueados por aquilo que outras pessoas possam dizer. Se uma pessoa... Foi como me disseram a mim, então estás a ler o Harry Potter? Estou a adorar. E por que não? Qual é o problema? Desde que nós tenhamos prazer em ler, temos que ler mesmo. E depois passamos para outros. Há livros mais sérios, há livros, enfim, o último que me custou um bocadinho a acabar foi Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que é um volume pesado. Custou-me a acabar, mas li e é de o reler daqui por uns tempos, quando ganhar coragem para isso, vou tornar a lê-lo. Mas, por exemplo, outro que já li várias vezes foi A Guerra e Paz, do Leon Tolstói, e acho aquilo espetacular. Trata, acho que a maior parte saberá, trata da invasão de Napoleão na Rússia e, portanto, aquilo que acontecia na sociedade russa.
Pronto, são autores consagrados que nós, à partida, agora, é preciso ter gosto pela leitura para começar a ler estes. Antes de começar a ler estes, apanha no Emílio Salgari, é um autor que está neste momento muito esquecido, o Júlio Verne. Há agora alguns autores novos, o Dan Brown, o Ken Follett, têm livros relativamente pequenos, tem outros também, são bigs, mas tem alguns relativamente curtos, de aventuras interessantes, com temas cativantes, e é a melhor maneira de se começar a ler. Depois, se não tiverem pachorra para isso, com franqueza, o Asterix, o Obelix, comecem por aí, comecem a ganhar o hábito de pegar num livro, folheá-lo, lê-lo, e depois, se isto se começa a enraizar, vocês vão começar a passar para livros, para literatura mais séria. Na altura era nessa tal biblioteca que eu ia, nas Caldas da Saúde, e eu li O Inferno de Dante, muito novo. E a senhora que lá estava, a dona Julinha de Barrimau, quando me viu eu requisitar aquele livro, ela disse: tu não vais conseguir ler isto. Isto, utilizando uma linguagem corrente, é areia demais para a tua caminhonete. Eu levei aquilo muito a peito. E li, e gostei, e reli novamente, e portanto eu acho que foi isso que me fez, primeiro por um bocado de teimosia, por espírito de contradição, mas que apesar de tudo me arrastou para a leitura para ter prazer a ler. Li toda a série de Emílio Salgari, li toda a série de Júlio Verne, exceto aquela que ele trata dos descobrimentos, trata muito mal os portugueses, e portanto essa aí eu li o primeiro e encostei os outros, mas a Volta ao Mundo a 180 dias, o Da Terra à Lua, A Volta da Lua, o Nautilus, eu li essas coisas todas, e são livros relativamente leves, cativam, que empolgam e que nos fazem querer ler mais. Depois, a partir de determinada altura, vamos começando a ler autores mais sérios. Esta classificação de autores sérios eu não gosto muito, com franqueza, eu não gosto. Um livro é bem escrito ou é mal escrito, e depois temos as embirrações pessoais. Eu neste momento embirro muito com um autor que está na BRAI, eu embirro muito com ele, o José Rodrigues Santos. O que eu acho é que cada um de nós tem que procurar o seu nicho na leitura, tem que procurar aquelas obras que nos fazem continuar a ter vontade de ler. E eu se tiver um bocadinho de tempo livre, eu tenho que... Mas é ler em papel. Eu não consigo ler, nem sequer no computador, quanto mais no telemóvel. Tem sempre em papel. A velha guarda, isto são muitos anos. Isto não... basicamente é isto.